Dios les bendiga a todos. Es para mí un alto honor y privilegio estar aquí. Para mim é uma alta honra e privilégio poder estar aqui hoje. Hemos estado en estos días siendo bendecidos nosotros, Nós, nestes dias que passaram, nós estivemos a ser abençoados, viendo la hermosura de este país de Portugal. quando víamos a beleza deste país, em Portugal. Y hemos sido tratados con excelencia. E temos sido muito bem tratados, com excelência. Y a nombre de mi esposa Abigail y mío personal, muchas gracias, Pastor Em nome da Paulo, minha esposa, Abigail, e meu também Pastora pessoal. Ana Mari, Muito obrigado, Pastor Paulo, Ana, por todos los tratos y por todo lo que ustedes han hecho por nosotros. por como nos han tratado também e tudo aquilo que fizeram por nós. Le presento a mi esposa Abigail. Eu vos apresento a minha esposa Abigail. Llevamos casados 49 años. Estamos casados já há 49 anos. Nos casamos a los 10 años. No, son bromas. Nós casamos quando tínhamos 10 anos. Não, é brincadeira. Tenemos 3 hijos, Nós temos 3 filhos, 2 muchachas y un varón 2 moças e um varão, um moço, con 2 nietas. e 2 netas. Y le traigo saludo a nombre de la Iglesia El Calvario de la ciudad de Orlando, Florida. E eu trago, portanto, cumprimentos da Igreja El Calvário de Orlando, Florida. Mucha gente va a la ciudad de Orlando porque quiere ir a Disney World. Muitas pessoas vão lá até Orlando porque querem ir a Disney World. Pero yo le digo a la gente, vaya a Disney World, pero tiene que ir también a la Iglesia El Sim, Calvario. muito bem. Vocês vão para o Disney World, mas vocês também têm que visitar a Igreja El Calvário lá. También traigo saludos a nombre del Distrito Multicultural de la Florida de las Asambleas de Dios. Também trago cumprimentos de todo o distrito multicultural das Assembleias de Deus. Y llevamos ya aproximadamente 22 años trabajando ahí en la Florida. E nós já estamos há 22 anos a trabalhar naquele distrito da Flórida. Soy de padres puertorriqueños. Eu sou filho de pais de Porto Rico, porto-riquenhos. Puerto Rico es una pequeña isla en el Caribe. Porto Rico é uma pequena ilha no Caribe. Y Las Caraíbas. se ha hecho famoso por muchos cantantes. E fez-se muito famoso este lugar por causa de muitos cantores que saíram de lá. Y muchos conocieron a Puerto Rico por una canción que salió, se llamaba Despacito. Muitos conheceram Porto Rico por uma música que saiu que se chamava Despacito. Así que, pero si usted va a Puerto Rico, la vida no es despacita. Mas se vocês vão lá, a Porto Rico, a vida lá não é nada mesmo despacito. Así es que damos gracias al Señor por este privilegio que nos permite de estar aquí en Portugal Por y isso compartir. nós estamos gratos a Deus por este privilégio de podermos estar aqui em Portugal. Yo quisiera que si usted tiene su Biblia, la busque conmigo en Lucas, Eu gostava que, se tens a tua Bíblia, que abrisses em Lucas, en el capítulo 10. no capítulo 10. Y vamos a leer 3 versos solamente. E vamos a ler somente 3 versículos. Pero voy a considerar el capítulo completo. Mas eu vou estar considerando todo o capítulo por completo. Y yo quisiera hablar bajo el tema transformando ambientes. E eu queria falar hoje, nesta manhã, debaixo do tema transformando o ambiente, a atmosfera. Dice la palabra del Señor, capítulo 10 de Lucas, del 1 al 3. ¿Quiere leer? Pode ser, sim. Do versículo 1 ao 3, no capítulo 10 de Lucas. Depois disto, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que o precedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. E lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ide, eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Vamos a orar. Padre, te doy gracias en esta hermosa mañana. Pai, eu te agradeço nesta bela manhã. Hemos cantado, hemos adorado y alabado tu nombre. Nós temos cantado, temos adorado o teu nome.
por medio de la música, por medio de instrumentos, por medio de nuestras manos y voces. Através da música, dos instrumentos musicais, das nossas mãos e das nossas vozes. Pero ahora, Señor, vamos a tomar tiempo en tu palabra. Mas agora, Pai, nós vamos tomar tempo, passar tempo com a Tua Palavra. Y te pedimos que por medio de esta palabra hermosa tú hables a nuestros corazones. E te pedimos agora que através desta bela Tua Palavra, preciosa Palavra, Tu nos fales aos nossos corações. Si es posible, Señor, hacer ajustes en nuestra vida, que así sea. Se é possível que nós façamos alguns ajustes na nossa vida, que assim seja, Senhor. Permite que Cristo sea glorificado. E permite que Jesus seja glorificado. En el nombre de Jesús. No nome de Jesus. Amén. Amém. Mire a su vecino y dígale, no le tenga miedo al lobo. Olha para o teu vizinho e diz: não tenhas medo do lobo. A mí me fascina de la forma en que Lucas fue inspirado a escribir la historia de Jesús. Eu fico maravilhado na maneira em como Lucas foi inspirado para escrever a história de Jesus. El Espíritu Santo inspira a Lucas, que es un médico, es un doctor. O Espírito Santo vai inspirar a Lucas, que é médico, é doutor. Él es un observador, su evangelio está lleno de detalles que otro evangelio no cubre. Ele é muito observador, então o seu evangelho está cheio de pequenos detalhes que os outros evangelhos não registram. Y la mayoría de las historias de Lucas están entrelazadas y conectadas unas con la otra. E a maioria das histórias que Lucas relatam, elas estão unidas, elas estão entrelaçadas umas nas outras. Es interesante que el pasaje dice, después de estas cosas. E é muito interessante que o texto diz, depois destas coisas. Quiere decir que sucedieron unas cosas que Lucas entiende que están conectadas con lo que acabamos de leer. Isso quer dizer que antes já tinham se dado alguns eventos, algumas coisas aconteceram que estavam relacionadas diretamente com aquilo que agora ele iria falar. Jesús está hablando aquí de cosecha. Jesus está aqui a falar da seara, da colheita. La mies es mucha, obreros pocos. A seara é muita, mas os obreiros são poucos. Pero esta idea de cosecha o de siembra, Jesús comienza en el capítulo 8 de Lucas. Mas esta ideia da colheita, da seara, já começa no capítulo 8 de Lucas. Jesús en el capítulo 8 le dice a los discípulos que el reino es como un sembrador que salió a sembrar. Já aí Jesus diz que o reino de Deus é como um semeador que saiu para semear. Y que la semilla cayó en el camino y en piedras y en espinos y en buen terreno. E Jesus diz que a semente vai cair em pedras, em espinhos e no caminho bom, na terra boa. Y luego en ese capítulo Jesús explica que la semilla es la palabra de Dios. E nesse capítulo já Jesus explica que a semente é a palavra de Deus. Y que los corazones y las vidas de la gente es como los terrenos. E que os corações e as vidas das pessoas é como o solo. En el capítulo 9, Jesús entonces los envía a los 12. Aí depois, no capítulo 9, Jesus vai enviar aos 12. En otras palabras, le enseñó un principio y ahora Él desea que los discípulos practiquen lo que acaban de recibir. Falando assim, em outras palavras, Jesus vai explicar um princípio e depois vai enviá-los para que eles pratiquem aquilo que acabara de explicar. Pero cuando uno lee el capítulo 9 se da cuenta como que no le fue muy bien a los discípulos. Mas quando nós lemos o capítulo 9, nós vamos reparar que não correu assim tão bem com os 12. Si usted lee el detalle del capítulo 9, empezaron a tropezar, tuvieron ciertas situaciones entre ellos mismos y con las personas a quienes ellos estaban Se vocês ministrando. leem o capítulo 9, vocês vão reparar que eles começaram a tropeçar, eles começaram a ter problemas não só entre eles, mas também com as pessoas a quem eles iam. Todo eso para que entonces en el capítulo 10 que acabamos de leer, Lucas dice, después de estas cosas. Tudo isso para chegar àquela expressão de Lucas no capítulo 10 que diz, depois destas coisas.
Porque Jesús no había dicho unas cosas en el capítulo 8 que acaba de decir ahora en el capítulo 10. Porque Jesus não disse algo no 8 que agora de repente vai falar no capítulo 10. Para que haya siembra o para que haya cosecha, Jesús dijo en el capítulo 8, se necesita semilla y se necesita terreno. No capítulo 8, Jesus vai dizer, para que haja colheita, precisa-se de semente e também de solo. Pero ahora en el capítulo 10 Jesús le va a añadir algo que no había dicho en el capítulo 8. Mas agora no capítulo 10, Jesus vai acrescentar algo que não tinha falado no capítulo 8. Que es bien importante en toda cosecha y en toda siembra. Que é muito importante em toda colheita e em toda semeadura. Y se llama la atmósfera o se llama el ambiente. E chama-se a atmosfera ou o ambiente. Hay cosechas que se dan específicamente en ambientes en particulares. Há colheitas determinadas que só se podem dar em determinados ambientes. Yo no conozco el territorio de Portugal. Eu não conheço o território de Portugal. Pero yo me imagino que hay ciertos lugares en Portugal que producen ciertas cosechas que no se dan en otros lugares. Posso imaginar que há certos lugares em Portugal onde se dá uma certa fruto, não é? Uma certa semente que em outros lugares não se dá bem. Hay frutos que se dan en lugares secos y de sol. Há produtos que nascem e frutos só em lugares muito secos, com muito sol. Hay otros productos o otras cosechas que se dan en lugares más húmedos y de más sombra. Há colheitas que só se dão em lugares mais úmidos e com mais sombra. Así es que la atmósfera y el ambiente es importante para que se pueda dar una buena cosecha. Assim que a atmosfera, o ambiente é muito importante para nós termos uma boa colheita. Y Jesús le está diciendo a los discípulos algo que no dijo en el capítulo 8. Então Jesus agora está a dizer algo aos discípulos que não disse no capítulo 8. Toda siembra en el reino va a ser cosechado en un ambiente hostil. Toda semeadura no reino vai ser colhida depois em um ambiente, numa atmosfera hostil. Todo lo que tiene que ver con el reino de Dios siempre va a sufrir violencia. Tudo que tem a ver com o reino de Deus sempre vai sofrer violência. Siempre va a haber resistencia por parte del enemigo. Sempre vamos ter e vai haver uma resistência pela parte do inimigo. Un matrimonio que quiera desarrollarse en la iglesia, siempre va a haber tensión de parte del enemigo hacia ese matrimonio. Por exemplo, casal que queira se desenvolver e crescer dentro da igreja sempre vai ter resistência da parte do inimigo. O padres tratando de criar sus hijos en el Señor, siempre va a haber cierta resistencia y tentación en esa familia. Ou pais que vão querer fazer crescer, não é? Educar os seus filhos dentro do reino de Deus, vão sofrer resistência na família. Jesús dijo, la mies es mucha, los obreros pocos, oren al Señor que envíe obreros a su mies. Jesus disse, a seara é grande e os obreiros são poucos, portanto rogai ao Senhor para que Ele envie mais obreiros. Pero luego le dice, pero a los que voy a enviar, lo voy a enviar en medio de lobos. Mas depois ele diz, então, mas aqueles que eu vou enviar, e eu vou enviá-los como no meio, vão estar como no meio de lobos. En otras palabras, la cosecha está lista. Trocando por outras palavras, a colheita já está pronta. Posiblemente ya ustedes han sembrado la semilla. Possivelmente vocês já semearam a semente. Pero para recoger el fruto, mas para vocês colherem o fruto, no va a ser fácil. Não vai ser fácil. No va a ser fácil la evangelización. Não vai ser fácil evangelizar. No va a ser bien fácil recibir la cosecha que el Señor espera. Não vai ser fácil receber a colheita que o Senhor espera. Porque el ambiente es un ambiente hostil y es un ambiente difícil en el reino espiritual. Porque o ambiente é sempre hostil no reino espiritual. ¿Cuántos dicen amén, hermano querido? Quantos dizem amém? Los ambientes hostiles no los podemos rechazar. Nós não podemos rejeitar os ambientes
hostis. No podemos dejar de evangelizar simplemente porque la cultura está difícil. Nós não podemos deixar de evangelizar simplesmente porque a cultura é muito complicada, é muito difícil. Porque todo lo que tiene que ver con el reino de Dios siempre va a haber resistencia. Porque tudo que tem a ver com o reino de Deus sempre vai ter resistência. Imagínese por un momento Imagina só por alguns momentos que el pastor Paulo tiene un sembrado aquí cerca, que o pastor Paulo tem assim um terreno semeado aqui perto, junto con la iglesia, junto com a igreja. y que el sembrado, ¿qué fruto se da aquí? No sé, ¿qué fruto se puede dar aquí? Naranjas. E que, por exemplo, semearam laranjas. Y las naranjas están listas para ser recogidas. E as laranjas já estão prontas para serem colhidas. Imagínense, todos los árboles están cargados de naranja, Imaginem as árvores todas carregadinhas de laranja, listos para ser recogidas. prontas para serem colhidas. Y el pastor Paulo le dice a la congregación, el sábado que viene, E então o pastor Paulo diz: olhem, irmãos, o próximo sábado todos nosotros vamos a ir al terreno porque vamos a recoger las todos naranjas. nós vamos ao terreno para colher as laranjas. Porque todos los árboles están llenos. Porque todas as árvores estão carregadinhas de Y laranja. entonces toda la iglesia dice, amén, allí E então estamos. toda a igreja diz: amém, vamos lá. ¿Cuántos dicen amén que vamos a ir? Quantos dizem amém? Muy bien, llegó el sábado Então chega o sábado y está todo el mundo ya en el terreno. e está toda a gente lá já no terreno. Pero entonces allí el pastor Paulo le va a decir algo que no le dijo durante el anuncio. Mas lá no lugar é que o pastor Paulo vos vai comunicar algo que não comunicou quando anunciou aqui na igreja. ¿Están ustedes listos para recoger las naranjas? Estão prontos para apanhar as laranjas? Pero ahora el pastor Paulo dice, ahora le tengo que decir algo. Mas o pastor Paulo para e diz: irmãos, mas vos tenho que dizer uma coisa. Hay 200 perros bravos sueltos en el terreno. Vocês vão encontrar 200 cães selvagens dentro do terreno. Así es que vayan. Assim que, bora lá, podem ir. Vayan a recoger naranjas. Vão colher as laranjas. Pero hay 200 perros bravos por todo el Mas há terreno. 200 cães selvagens espalhados por todo o terreno onde estão as laranjeiras. Ahora yo quiero ver las manos. ¿Cuántos quieren E ir agora eu ahora? quero ver as mãos levantadas de quantos querem ir lá. Jesús en el capítulo 8 le dice, el sembrador salió a sembrar. Então Jesus no capítulo 8 diz: o semeador saiu a semear. Y el reino es como el sembrador que riega la semilla. E o reino é como o semeador que vai espalhando a semente. Pero ahora en el capítulo 10 le dice algo que no le dijo. Mas agora no capítulo 10 ele disse alguma coisa que não tinha dito antes. La cosecha está rodeada de lobos. A colheita está rodeada de lobos. Yo los envío como corderos en medio de lobos. E eu vos estou a enviar como cordeiros no meio dos lobos. Pero aquí está, hermano, la clave de cómo se transforma un ambiente. Mas aqui, irmãos, está a chave de como um ambiente, como uma atmosfera pode ser transformada. No le tenga miedo al lobo. Não tenha medo do lobo. Porque la clave está, yo os envío. Porque a chave está nisto, é que Jesus disse: eu é que vos envio. No, ¿cuántos dicen amén? Quantos dizem amém? No ponga su mirada en el lobo. Não coloque o seu olhar no lobo. No ponga su mirada en la adversidad. Não coloque o seu olhar na adversidade. No ponga su mirada en las presiones de la vida. Não coloque o seu olhar nas pressões da vida. Confíe que el Señor dice, yo los envío. Mas confia, porque Jesus disse: e eu é que vos envio. Porque la clave para transformar un ambiente en el reino espiritual Porque a chave para transformar uma atmosfera no reino espiritual es ir en la autoridad de Cristo. é irmos na autoridade de Jesus Cristo. Todo aquel que se mueve en la autoridad de Cristo, Todo aquele que se move na autoridade de Cristo, la atmósfera comienza a a cambiar en ese hogar. atmosfera, o ambiente começa a ser transformado. Dígale a su vecino, muévase en la Então diz autoridad de ali ao Cristo. teu vizinho: move-te na autoridade de Cristo. Muévase en la autoridad de Cristo. Move-te na autoridade de Cristo. Mire qué interesante.
Olhem uma coisa muito interessante. Jesús no dijo aquí: Jesus não disse aqui, yo os envío como ovejas en medio del lobo. ele não disse, eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Él dice: yo os envío como cordero en Mas medio ele del disse, lobo. e eu vos envio como cordeiros no meio de lobos. El cordero es el bebé de la oveja. O cordeiro é o bebê da ovelha. El cordero no sabe, no tiene experiencia contra el lobo. O cordeiro não sabe, não tem experiência contra o lobo. El cordero no sabe distinguir la amenaza de un lobo. O cordeiro não sabe diferenciar e distinguir a ameaça que um lobo pode trazer. El cordero no tiene la habilidad de defenderse contra un lobo. Um cordeiro não tem a capacidade, habilidades para se defender face a um lobo. Jesús le está diciendo a los discípulos: E Jesus está a dizer aos discípulos, no dependan de sus propias habilidades. não dependam das suas próprias habilidades, No aptidões. dependan de su propio conocimiento. Não dependam do seu próprio conhecimento. Yo los envío como corderos, E eu vos envio como cordeiros, como los bebés. como os bebês. Pero tengan confianza en mí, Mas dice el tenham Señor. confiança em mim, diz o Senhor. Confíen en la autoridad de Cristo. Confiem na autoridade de Cristo. Porque un cordero en la autoridad de Cristo Porque cordeiro na autoridade de Cristo puede más que 200 lobos que se pode presenten frente mais a do que él. 200 lobos que se apresentem naquele lugar. No le tenga miedo al lobo. Não tenhas medo ao lobo. Confía en la autoridad de Cristo. Confia na autoridade de Cristo. ¿Cuántos dicen amén, iglesia? Quantos podem dizer amém? Hace unos años, Uns anos atrás, mientras yo estaba en Puerto Rico, enquanto eu estava em Porto Rico, estaba de superintendente de las asambleas de Dios de Puerto Rico. e eu estava como presidente das Assembleias de Deus de Porto Rico, Fuimos a una iglesia pequeña en el centro de la isla. fomos até uma igreja pequenina no centro da ilha. La iglesia se había reducido en tamaño porque hubieron unas situaciones. A igreja ficou reduzida porque deram-se ali algumas situações. Quedaron como 7 hermanos nada más. Ficaram só 7 irmãos. Me reuní con los 7 hermanos. E eu reuni com eles, com os 7 irmãos, Ninguno quiso hablar. e ninguém queria falar. Yo traté de animarlos y de buscar la manera, pero no quisieron hablar conmigo. E eu tentei encorajá-los e de animá-los, mas eles não quiseram falar comigo. Y uno de los hermanos oficiales me entregó la llave de la iglesia. E dos irmãos responsáveis, ele pegou e me deu as chaves da igreja. Y me dijo: pastor, aquí está la llave y si hay alguien que quiera venir y abrir la iglesia y dar un servicio, pues bienvenido sea. E me disse, olha irmão, aqui estão as chaves, se alguém quer vir e dar culto, olha, é bem-vindo. Me fui triste para mi hogar, Eu fui muito triste para a minha me casa, llevé la né? llave, Peguei na chave, pero al otro día mas no dia seguinte me llama una hermana que estuvo en la reunión chama-me, liga para mim uma irmã que esteve presente naquela reunião. y me dice: hermano Nino, yo no quise hablar anoche, E disse-me, olha irmão Nino, eu na verdade não quis falar ontem à noite. pero me dijo estas palabras: Mas ela disse-me estas palavras. usted primero busque los ministros de las asambleas de Dios. Eu peço-lhe que primeiro procure por ministros dentro das Assembleias de Deus. Si hay alguien que quiera venir y pastorear nuestra iglesia, Se houver alguém que queira vir até cá e pastorear a nossa igreja. pero si no encuentra a nadie, Mas se o pastor Nino não encontrar ninguém, yo me atrevo. eu vou me atrever. Y, wow. E eu disse, uau, Y le dije: ¿podemos hablar? podemos falar? ¿Puede venir a mi oficina y nos podemos reunirnos? Podes vir aqui até o meu escritório e podemos reunir e conversar? Esa misma semana llegó a la oficina. Essa mesma semana ela foi e entrou lá no meu escritório. Yo traje al secretario de nuestro concilio para que tomara nota de la reunión. E eu trouxe o secretário da nossa convenção para que pudesse tomar notas daquilo que ia acontecer naquela Y convenção. yo comienzo a hacerle preguntas. Então eu comecei a fazer perguntas a ela.
Y le pregunto, hermana, ¿usted tiene experiencia pastoral? E eu lhe perguntei: irmã, você tem experiência pastoral? No tengo. Não tenho. Hermana, ¿usted ha estudiado en el Instituto Bíblico? Irmã, você estudou no Instituto Bíblico? No he estudiado. Não estudei. Hermana, ¿usted ha dirigido una célula en su casa? Irmã, você já dirigiu alguma célula familiar dentro da sua casa? No. Não. ¿Usted ha dado escuela bíblica? Você já deu escola bíblica? No. Não. Mientras yo le preguntaba, Enquanto eu estava a perguntar isto a ella no me miraba al rostro. ela não olhava para a minha cara. Ella estaba buscando en su bolsa, en su cartera. Ela estava sempre a procurar qualquer coisa na mala dela. Y yo le decía, hermana, ¿tiene experiencia? E eu lhe dizia: irmã, tem experiência? Y ella, no, hermano, no E ela: tengo. não, irmão, não. Hermana, ¿tiene instituto bíblico? Irmã, tem instituto bíblico? No, hermano, no Não, tengo. não, irmão, não. Estaba buscando algo. Ela estava à procura de qualquer coisa. De momento, ella saca un papel. Então, assim de repente, ela tira, puxa de um papel, Encontró un papel en la cartera. encontra um papel na sua mala Y hizo así. e fez assim. Me dijo, yo lo único que tengo, pastor, E eu, a única coisa que tenho, pastor, es un certificado médico é uma certidão, um relatório médico que dice que yo tenía cáncer, que diz que eu tinha cancro, pero que ahora estoy sana. mas que agora estou curada. Y yo miré al hermano, el secretario, Então eu olhei para o secretário, porque yo entendí lo que me estaba diciendo. e eu percebi o que ela queria dizer com Porque aquilo. yo creo en credenciales. Porque eu acredito quando Eu a creio- convenção entrega credenciais de ministro. Creo en el instituto bíblico. E eu acredito no Instituto Bíblico. Creo en la experiencia. E eu também acredito na experiência. Pero la hermana me estaba mandando un mensaje. Mas a irmã estava a mandar-me uma mensagem. Me estaba diciendo, yo no tendré todo lo que usted me está pidiendo. E ela estava a dizer: pois, com certeza eu não tenho tudo aquilo que você está a pedir de mim. Pero el Señor que me sanó Mas o Senhor que me curou, me puede capacitar Ele pode me capacitar para hacer la obra del para ministerio. fazer a obra do ministério. Aleluya. 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 Yo miré al secretario Então eu olhei para o secretário y sin medir palabras, e, sem muitas palavras mais, saqué la llave. eu tirei da chave, Y puxei da chave le dije, hermana, e eu lhe disse: irmã, tenga la llave de la iglesia. olha, aqui está a chave da igreja. Abra la iglesia y comience a dar cultos. Abra a igreja e comece a fazer cultos. Y yo quiero decirle, hermano, que aquella obra empezó a florecer y explotó E en eu un quero vos dizer crecimiento. que aquela obra começou a crescer e explodiu num crescimento tremendo. Ella se llamaba la hermana Providencia Matos. Ela chamava-se Irmã Providência Matos. Ella se hizo ministro. Ela fez depois ministro. Estudió mientras pastoreaba, estudió en el instituto. Estudou no Instituto Bíblico enquanto pastoreava. La obra creció. E a obra cresceu. Pero yo entiendo que ella era una corderito. Mas eu percebo perfeitamente que ela era como uma cordeirinha. Estaba sentada en la iglesia por muchos años. Esteve sentada na igreja por muitos anos. No tenía experiencia. Não tinha experiência. Pero Dios la capacitó. Mas Deus capacitou ela. Porque cuando uno se mueve en la autoridad de Cristo, Porque quando nós nos movemos na autoridade de Cristo, los ambientes y la atmósfera se os transforman. ambientes e as atmosferas são transformadas. Y la obra comenzó a crecer en aquel Então a lugar. obra ali começou a crescer. ¿Cuánto dan gloria a Dios, Quantos hermano podem dar querido? glória a Deus? Muévase en la autoridad de Cristo. Move-te na autoridade de Cristo. Mire, Olhem, pasaron como 6 meses. passaram os 6 meses Y aquella obra, pastor, empezó a crecer, pero como nunca había crecido en años. e aquela igreja começou a crescer como nunca cresceu durante anos. Pero como a los 6 meses me llama la hermana Provi. Mas aos 6 meses a irmã Provi me ligou. Y me llamó por teléfono y me dijo, hermano Nino, lo estoy llamando y no sé si lo hice bien. E ela me liga e me diz assim: "Oi, irmão Nino, eu estou a ligar, mas eu não sei se eu fiz algo bem."
Y cuando me dijo así, yo dije, wow, tan bien que esto iba. E eu disse, puxa, pai, ia tão bem, agora de repente, o que vai acontecer? Yo pensé en una demanda. Então eu pensei, pronto, temos uma denúncia ou qualquer Yo dije, coisa. por haber puesto a una hermana sin experiencia, me veo en la corte y me veo gastando dinero. Agora, por colocar ali uma irmã que não tinha experiência, já me estou a ver nos tribunais. Y ella seguía diciéndome, hermano, lo estoy llamando, pero no sé si lo hice bien. E ela me continuava a dizer, irmão, estou a ligar, mas eu não sei se fiz bem. Y le dije, hermana, por favor, dígame ya cuál es la Disse, crisis. irmã, por favor, conte-me lá qual é que é a crise. Y ella me dice, pastor, E ela disse-me, pastor, me invitaron a la iglesia católica convidaram-me para ir à igreja católica, para que yo diera mi testimonio. para que eu desse o meu testemunho. El diácono de la iglesia me invitó O diácono lá da igreja católica convidou-me. y me dice, y yo fui. E eu fui. Y yo le digo, pero no me dijiste nada. E ela disse, mas por que não me perguntaste nada? Y ella dice, pero yo fui, pastor. Olha, eu fui, pastor. Y me interesó tanto la historia que le pregunté, pero ¿qué pasó? E então eu fiquei tão curioso que eu lhe perguntei, então e o que aconteceu? Pues yo fui. Eu fui. Y el diácono dio a la misa. E o diácono lá deu ele a missa. Y después de terminar la misa, E depois, quando concluiu a missa dele, él dijo, con nosotros está la pastora pentecostal de aquí. ele disse, aqui conosco hoje está a pastora pentecostal da cidade. Y ella va a dar un testimonio de sanación. E ela vai dar um testemunho de cura. Y ella dice que ella subió, tomó el micrófono. Ela disse que subiu, pegou no microfone. Y el sacerdote o diácono se fue del santuario y no vino en toda la noche. E Se o fue. sacerdote saiu pela porta e não voltou mais. La dejó sola a ella. Deixou-a sozinha falar. Con todos los hermanos, con todas las personas que estaban allí. Com todas as pessoas que estavam lá naquela igreja. Y ella me dice, pastor, comencé a testificar. E então eu disse, pastor, eu comecei a testemunhar. Y me traje evidencias de cuando yo tenía cáncer. E eu trouxe as provas, as evidências de quando eu tinha cancro. Todo, laboratorio, placa y cosas. Exames, análises, raio-x, tudo eu trouxe. Y luego puse en el otro lado todas las placas y laboratorios que ya yo no tenía nada. E depois no outro lado eu pus tudo aquilo, todas as provas, os exames, o raio-x, tudo em que já não tinha nada de Y cancro. comencé a testificar E eu comecei a testemunhar del poder de Dios. do poder de Deus, De que todavía Dios sana. de que ainda Deus Que cura, todavía el Señor hace milagros. de que ainda o Senhor faz milagres. Y me dice, y luego, pastor, me atreví a hacer un llamado en la iglesia católica. E depois, olha, eu fiz fui atrevida e fiz uma chamada na igreja católica. Y se llenó el frente de gente. Na frente ficou cheia de pessoas. Y me dice, pastor, le puse la mano a la primera persona. E eu lhe coloquei a mão em cima da primeira pessoa. Pastor, yo no tenía ayudante, no tenía servidores, no Eu tenía não tinha nadie. ninguém para me ajudar, assistentes, outros pastores, ninguém. Cuando le puse la mano a la primera Quando eu persona, lhe coloquei a mão em cima da primeira pessoa, él se le cayó encima a la otra persona. essa pessoa caiu em cima da outra. Y la otra se le cayó encima a E la a otra. outra em cima da outra. Y la otra se le Y cayó a encima a otra la encima de otra. otra. Y de momento, pastor, estaba todo el mundo tirado en E el de piso. momento estava toda a gente deitada no chão, Bajo el poder de Dios. debaixo do poder de Deus. Y ella decía, pastor, y después que hice eso, E ela me disse, e pastor, e depois que aconteceu isso, sentí en mi corazón hacer un llamamiento a salvación. eu senti no meu coração de fazer uma chamada para a salvação. Y le dije, ¿cuántos de ustedes creen que Jesucristo es el único Salvador del E eu mundo? disse a eles, quantos de vocês acreditam que Jesus é o único Salvador do mundo? Pastor, levantaron la mano aún en la iglesia católica. E levantaram a mão ainda na igreja católica. Y ella me decía por teléfono, E ela dizia-me pelo telefone, ¿qué usted cree, pastor? ¿Lo hice bien? o que acha, pastor? E eu fiz bem? Y yo le dije, sí, hermana E eu Provi, lhe disse, sí. sim, irmã Provi, sim. Porque cuando uno se mueve, Porque quando uma pessoa move-se, cuando usted se mueve en la autoridad de Cristo, quando tu te moves na autoridade de Cristo, el Señor hace cosas o poderosas. Senhor faz coisas poderosas. Yo pienso que nuestra sociedad y el mundo está preparado E eu acredito mesmo que a nossa sociedade, o mundo, está mesmo pronto para los corderos, para os cordeiros, para los corderitos para os cordeirinhos que están sentados en nuestras bancas, que estão sentados aqui nos bancos, que quizás no tengan credenciales que não tens o credenciais no de tengan ministro mucha experiencia, ou não tenhas muita experiência. pero si te mueves en la autoridad de Cristo, Mas se tu te moves na autoridade de Cristo, tú puedes transformar tu tu casa, podes transformar a tua casa, tu familia, a tua família, tu pueblo, o teu povo, tu ciudad a tua cidade puede ser transformada por el poder
poder Tu de podes Dios. ser transformado pelo poder de Deus. No E a le cidade tenga também. miedo al lobo. Não tenhas medo do lobo. Dígale a su vecino, no le tenga miedo al lobo. Diz ao teu vizinho, não tenhas medo do lobo. Rapidito. Mire, Depressa. lo segundo que dice Segunda coisa, Jesús le dice a los discípulos, Jesus lhe disse aos discípulos: cuando entren a una casa, quando vocês entrarem numa casa, digan, vocês vão dizer paz sea a esta casa. que a paz seja nesta casa. ¿Cómo se transforma un ambiente? Como é que nós transformamos o ambiente? Primero, me voy en la autoridad de Cristo. Primeiro, eu vou na autoridade de Cristo. Segundo, Segundo, me voy con la palabra de Cristo. eu vou com a palavra de Cristo. La palabra tiene poder para A transformar. palavra tem poder para transformar. Jesús dice ahí en el verso 5, Jesus disse aqui no verso 5: en cualquier casa donde entréis, ao entrardes numa casa, primeramente decir, dizei antes de tudo, paz sea a esta casa. paz seja nesta casa. La pregunta es, ¿la casa de quién? A pergunta agora é: a casa de quem? ¿La casa de quién? Que casa? A casa de quem? Él acaba de decir, yo los envío como corderos en medio de lobo. Ele acaba de dizer: e eu vos envio como cordeirinhos no meio dos lobos. ¿La casa de quién? Que casa? A La casa de casa quem? del lobo. A casa do lobo. Jesús está diciendo, cuando entres a la casa del lobo, Jesus está a dizer: quando tu entrares na casa do lobo, no bajes al nivel del lobo. não deixes a teu nível do lobo, Sube el lobo al nivel de Dios. mas leva o lobo a teu nível de Deus. El lobo siempre viene agresivo. O lobo vai chegar sempre agressivo. El lobo siempre viene con amenaza. O lobo sempre se apresenta com ameaças. El lobo lo que quiere es O destruirte. lobo o que ele deseja é te destruir. Pero uno que va en la autoridad de Cristo, Mas quando tu vais na autoridade de Cristo, usted se mueve en la autoridad y en la confianza de tu Cristo. te moves na autoridade e na confiança de Cristo. Y usted declara la palabra de E tu Dios. declaras a palavra de Deus. Jesús dice, a la casa del lobo, Jesus disse: a casa do lobo, donde hay amenaza, onde há ameaça, donde hay violencia, onde há violência, donde hay crisis, onde há crise, le vas a decir, tu vais chegar e vais dizer: paz sea a esta casa. paz seja nesta casa. Aleluya. Aleluia! Muévete en la palabra de Cristo. Move-te na palavra de Cristo. La iglesia tiene que comenzar a moverse en la palabra de A Cristo. igreja tem que começar a se mover na palavra de Hay Cristo. poder en la palabra Porque de há Dios. poder na palavra de Deus. La Biblia dice A Bíblia diz que la lengua tiene poder de vida o de que a muerte. nossa língua tem poder de vida ou de morte. Lo que usted diga por sus labios O que você diz com os seus lábios tiene poder para transformar la casa de un lobo. tem poder para transformar a casa de um lobo. En el libro de Génesis, No livro de Gênesis, toda la crisis que hubo allí en el capítulo 3 toda a crise que houve, encontramos no capítulo 3, tuvo que ver con lo que se dijo. teve a ver com aquilo que foi dito. La serpiente hablando con la mujer, A serpente a falar com a mulher, la mujer respondiendo a la a serpiente. mulher a responder à serpente. Todo tenía que ver con la palabra que Tudo tem a salía. ver com a palavra que saía. La mujer pudo haber tomado autoridad sobre la A serpiente. mulher podia ter tomado autoridade sobre a serpente. Pudo haber declarado autoridad sobre la adversidad. Ela podia ter declarado vitória sobre a adversidade. A veces pienso Muitas vezes eu penso que el Señor no está tan interesado que o Senhor não está assim tão interessado en cada detalle de nuestros problemas. em cada detalhe dos nossos problemas. Ese es mi pensar. Isso é o que eu penso, ok? Yo pienso que el Señor está más interesado. E eu acredito mesmo que o Senhor está mais interessado ¿Qué dice tus labios en tu problema? no que tu dizes com os teus lábios no meio do problema. ¿Cómo tú respondes en tu problema? Como reages, como respondes ao problema. Jesús le dijo a los discípulos, Então Jesus disse aos discípulos: en el mundo tendréis no aflicción, mundo tereis tribulações, mas confiad, yo he vencido al mundo. mas confiai em mim, porque eu venci o mundo. No es tanto enfocarte en tu problema. Não é tanto tu te focares no teu problema. No es tanto enfocarte en la casa del lobo. Não te foques tanto na casa do lobo.
lobo. Mira el lobo. Tu dizes, ai, olha o lobo. El lobo me está mirando. O lobo está a olhar para El mim. lobo me está amenazando. O lobo está a me El ameaçar. lobo está controlando. O lobo está a controlar. Dios no desea eso. Deus não quer isso. Dios desea que tú dices en la casa del lobo. Deus está interessado naquilo que tu vais dizer na casa do ¿Qué lobo. vas a declarar en tu problema? O que tu vais falar e declarar no meio do teu Cuando problema? estás en medio de la adversidad, Quando estás no meio da adversidade, usted podrá decir la palabra de Dios. tu podes dizer a palavra de Deus. Hay palabra de Dios que calma la tormenta. Porque a palavra de Deus que acalma a Hay tempestade. palabra de Dios que calma la adversidad. A palavra de Deus que acalma a adversidade. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, Ainda que o meu pai e a minha mãe me abandonassem, Jehová con todo me recogerá. contudo Jeová me recolherá. La palabra tiene poder. A palavra tem poder. La palabra puede cambiar cualquier A atmósfera. palavra pode mudar qualquer atmosfera. Cuando usted se sienta solo, Quando tu te sintas sozinho, cuando te sientas sola, quando te sintas sozinha, tú sientes que los lobos te están amenazando. tu sentes que os lobos estão ameaçando a tua vida. Recuerda las palabras de Jesús. Lembra as palavras de Jesus. He aquí yo estaré con vosotros hasta el fin de los siglos. Eis que eu estarei convosco até o fim dos Aleluya. séculos. Cuando estés en un momento difícil económicamente, financieramente, Quando estejas em um momento financeiramente falando difícil, recuerda las palabras de Dios. lembra as palavras de Deus. Son esos momentos cuando los lobos quieren amenazarte. Porque é nesse momento que os lobos vêm para te ameaçar. Pero la palabra de Dios dice: Mas a palavra de Deus diz: joven fui y he envejecido, eu já fui jovem e agora estou velho. y no he visto a un justo E desamparado, nunca vi um justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. nem a sua semente que esmole pelo pão. Declara siempre la palabra de Dios Declara sempre a palavra de Deus en casa del lobo. em casa do lobo. ¿Cuántos dicen amén? Quantos dizem amém? Aleluya. Aleluia. Unos años atrás, cuando estábamos en la iglesia, Anos atrás, quando estávamos na igreja, nuestro hijo mayor, o nosso filho mais velho, cuando tenía 14 o 15 años, como empezó a darnos señales que se estaba como desviando. quando ele tinha 14, 15 anos, ele começou a dar-nos sinais de que ele se estava a desviar do caminho do Senhor. Su actitud fue un poquito, empezó a cambiar de actitud. Ele começou a mudar de atitudes Y ya como que quería confrontarnos a nosotros. e começou a confrontar-nos a nós. Quería como confrontarme a mí como papá, como hombre. Queria se confrontar comigo como pai, como homem. Y se metía en el cuarto, se encerraba, no hablaba. Então ele metia-se no quarto, ficava fechado, não falava com ninguém. Y tenía una actitud de desafío hacia mi persona. E ele estava a ter uma atitude como desafiando-me. 14, 15 años por ahí. 14, 15 anos por aí. Y yo no sé si usted me va a entender lo que le voy a decir. Eu não sei se agora vocês vão perceber aquilo que eu vou dizer. Pero a veces me daban ganas Mas às vezes eu tinha vontade de ungirlo sin aceite. de ungí-lo, mas sem óleo. Yo no lo aconsejo, Eu não aconselho isso. pero me daban ganas de ungirlo sin aceite. Mas às vezes eu tinha vontade mesmo de ungí-lo, mas sem óleo. Pero tenía que cuidarme. Mas eu tinha mesmo que me policiar. No quería tampoco cruzar la línea. Porque eu não queria atravessar aquela linha. Así que me metí a orar y a ayunar. E então comecei a orar e a jejuar. Y en medio del ayuno, E no meio do jejum, el Señor, el Espíritu Santo me habló o Espírito Santo me falou y me dijo estas palabras: e disse-me estas palavras: profetízale a tu hijo. Começa a profetizar ao teu filho. Profetízale a tu hijo. Começa a profetizar sobre o teu filho. Declara lo que él no es como si fuese. Declara aquilo que ele não é como se já fosse. Y yo no entendía al principio, E eu no início não percebia aquilo, pero fui obediente. mas eu fui obediente. La próxima vez que vi a mi hijo, A próxima vez que eu vi o meu filho, le dije: hijo, e eu disse-lhe: filho, usted va a ser un hombre de Dios. você vai ser um homem de Deus. Él me miró raro, Ele começou assim a olhar-me de maneira estranha, pero no hablamos.
Mas não falamos, Él se fue. não conversamos, ele foi Porque embora. la idea no era discutir. Porque a ideia não era causar uma El discussão. Señor no me dijo que discutiera con él. O Senhor não me disse para eu discutir com El Señor ele. me dijo, declárale profecías. Mas o Senhor disse-me, começa a declarar-lhe profecias Y sobre a cada sua vez vida. que lo veía, Então cada vez que eu ouvia ele, vas a ser un hombre de Dios. tu vais ser um homem de Deus. Vas a ser un instrumento de Dios. Tu vais ser um instrumento de Dios Deus. te va a usar. Deus vai te usar. Tú vas a ser útil en el reino de Tu Dios. vais ser útil no reino de Deus. Yo comencé a desafiar E eu comecei a desafiar el mundo de las tinieblas que lo quería o mundo robar. das trevas que queria roubar. Jesús le dijo a los discípulos aquí, Jesus disse aos discípulos aqui: aunque en la casa del lobo no hay paz, ainda que na casa do lobo não há paz, aunque en la casa del lobo lo que hay es violencia y amenaza, ainda que na casa do lobo que há é violência e pero ameaça, cuando llegues a la casa del lobo, mas quando tu chegas na casa do tú lobo, vas a decir paz sea a esta tu vais casa. dizer: paz seja nesta casa. Y yo comencé a decirle a mi hijo, vas a ser un muchacho de Dios, vas a ser un instrumento Então de eu Dios. comecei a dizer: tu vais ser um jovem de Deus, tu vais ser um instrumento nas mãos de Deus. Pasaron unos meses, Passaram logo os meses llegó el verano. e chegou o verão. Allá en la Florida tenemos campamento de juventud. E na Flórida nós temos os acampamentos de verão dos jovens. Y mi hijo me dice, papá, ¿puedo ir al campamento? E o meu filho veio e disse assim: oh pai, eu posso ir ao acampamento? Y yo le dije, pues seguro que puedes E ir. pois claro que podes ir. El campamento empezó jueves O acampamento começou na y terminó domingo. quinta-feira e terminou no domingo. Ese domingo, Esse domingo, mi esposa y yo regresábamos del segundo servicio de nuestra iglesia. minha esposa e eu estávamos a regressar, a voltar do segundo culto da nossa igreja. Después de almorzar, llegamos como a las 3 de la tarde. Depois de almoçar, nós chegamos lá mais ou menos às 3 da tarde. Mi hijo estaba regresando del campamento a la misma hora. E o meu filho estava a voltar do acampamento na mesma hora. Cuando él entra por la puerta de la casa, me dice, papá, ¿puedo hablar? Quando ele entrou pela porta da casa, disse: papai, eu posso falar Y contigo? me dice, y le pregunto, ¿qué pasó, hijo? E eu lhe perguntei: então, o que aconteceu, filho? Fue que en el campamento Dios me habló. Foi que no acampamento Deus falou-me. Y yo le dije, ¿pero qué te dijo el Señor? E eu lhe disse: então, e o que te disse o Senhor? Fue que invitaron un predicador invitado. Olha, convidaram um pregador Y el predicador me dio una palabra a mí. e o pregador deu-me assim uma palavra a mim. Y yo le dije, ¿pero qué te dijo el Señor? E eu lhe disse: então, e o que te disse o Senhor? Lo mismo que tú me vienes diciendo, A mesma coisa que tu já me estás a dizer há que muito yo voy a ser un tempo. hombre de Dios, Que eu vou ser um homem de Deus. que yo voy a ser útil en el Que eu reino, vou ser útil no que reino. el Señor tiene planes Que o conmigo. Senhor tem planos Y comigo. yo dije, gloria a E eu Dios, disse: glória a Deus. gloria al Señor. Glória ao Senhor. La palabra de Dios transforma ambientes. A palavra de Deus transforma as atmosferas, os Le puedo ambientes. decir que mi hijo se fue a un colegio de las asambleas de Dios. E eu posso dizer que o meu filho terminou por ir para uma escola das Assembleias de Deus, Se graduó y se ha preparado. graduou-se e preparou-se. Es útil en la iglesia. Ele é útil na igreja. Bendice al Señor. Ele bendiz o Se Senhor. casó y tiene una familia hermosa. Ele casou-se e tem uma família Le doy bela. gloria a Dios. E eu dou glória a Deus Que para transformar ambiente que para transformar o ambiente, me muevo en la autoridad de Cristo se eu tenho que me mover na autoridade de Cristo y en la palabra de e Cristo. na palavra de Cristo. Y lo último, E a última coisa, Jesús dice, Jesus disse: cuando lleguen a la casa, quando vocês chegarem a essa casa, coman todo lo que les pongan. comam tudo aquilo que puserem pela frente. Se sientan. Sentam-se. Y eso se llama Isso chama-se ir en el ejemplo de Cristo. ir no exemplo de Cristo. Si había algo que Jesús hacía con los pecadores, Se havia uma coisa que Jesus fazia com os a pecadores, Jesús no lo intimidaba la atmósfera. porque Jesus não se deixava intimidar pela atmosfera e o ambiente. Jesús cambiaba la atmósfera. Jesus chegava e mudava a atmosfera. Y él dice, cuando vayan a la casa, siéntese Então Jesus disse: quando vocês chegarem a essa casa, y sentem-se. coman lo que os pongan. Comam aquilo que vos colocar pela frente. Porque en ese ejemplo, Porque nesse exemplo, el Señor prepara el corazón del o lobo. Senhor vai preparar o coração do lobo. Va preparando el corazón del Vai lobo. preparando o coração do lobo. Hermanos queridos, Queridos irmãos, ¿cómo es que se transforma un ambiente? como transformamos, como se No transforma uma importan los atmosfera. lobos,
Não importam os lobos. No importa la circunstancia. Não importam as circunstâncias. Número uno, muévese en la Número autoridad de Cristo. Móvete na autoridade de Cristo. Segundo, muévete en la palabra de Segundo, Cristo. móvete na palavra de Cristo. Tercero, muévete en el ejemplo E de 3, Cristo. móvete no exemplo de Cristo. Y confía en el Señor, E confia no Senhor, que la cosecha se va a dar. que a colheita vai se dar. Que la cosecha se va a dar para A la gloria de colheita Cristo. vai se dar para a glória de Cristo.